Bragantino e Sampaio Correia, o empate de 0-0. Estela, Sport TV, está aqui presente, pode fazer a primeira pergunta. Professor, eu queria que você analisasse um pouco o jogo, mas falando quais para você foram os principais erros e como melhorar para a próxima partida. Um jogo muito abaixo do que a gente vinha fazendo, isso é incontestável. Primeiro tempo, muito aquém daquilo que a gente vinha produzindo. E eu costumo falar que quando você joga dentro de casa, o teu início de jogo, você carrega como herança para o resto da partida. E nós tivemos um início de jogo muito ruim, desconcentrado, pouco competitivo, dando espaços para o adversário contra-atacar. Depois do segundo tempo, melhoramos um pouquinho, mas não foi o suficiente. E lamentamos, né, o empate, mesmo jogando mal, poderíamos ter saído com a vitória, criamos algumas poucas chances, mas a gente precisa entender que dentro de casa nós precisamos criar atmosfera de decisão, nós precisamos criar uma atmosfera de competitividade, nós precisamos criar uma atmosfera como se o estádio tivesse lotado. É essa leitura que a gente precisa ter, porque senão dentro da nossa casa, os adversários se retraindo, jogando nosso erro, se a gente não tiver um pouquinho mais de intensidade e de competitividade, de agressividade ofensiva, nós vamos sofrer mais do que necessário para vencer as partidas. Professor Alan, vamos para as perguntas enviadas no grupo da imprensa. O Caio Henrique da Rádio Amizade FM pergunta: o Novo Horizontino teve 17 dias, 2 jogos e alguns dias de treinamento. O porquê da equipe, pelo menos em termos de resultado, ter regredido? Eu acho que o sarrafo começa a subir, né? A gente só criou expectativas de vitórias porque a gente demonstrou que tem condições de vencer. E ao mesmo tempo que a gente se prepara, que a gente trabalha, o adversário também trabalha. E jogando dentro de casa, qualquer adversário que vier aqui, ou a maioria dos adversários que vierem jogar contra nós, vai procurar jogar no nosso erro, vai procurar deixar o jogo lento, vai procurar nos irritar. E a gente aceitou isso com muita passividade, né? Nós não criamos um ambiente, como eu falei, de decisão, né? Um ambiente de jogo quente, nós deixamos o jogo morno a maior parte do tempo. E os primeiros 15 minutos do primeiro tempo nós carregamos quase que para o resto da partida. E nós temos que iniciar com uma postura um pouco diferente, justamente porque o que a gente vem fazendo na competição já vai preparando o adversário para saber o que ele vai enfrentar aqui de dificuldade. Então, ao mesmo tempo, a gente também tem que subir o nosso nível, trabalhar cada vez mais e entender que todas as equipes vão oscilar como vem oscilando, com exceção aí do Cruzeiro. Eu falo em termos de rendimento, quase que 90% das equipes elas vêm oscilando, mas nós não podemos ter essa oscilação, principalmente dentro de casa. Então isso a gente já vai procurar trabalhar, já vai procurar analisar, admitir que a gente jogou mal. Eu acho que isso é fundamental. Quando você admite que não teve uma boa atuação, você tem mais coerência para fazer as correções. Não só eu como treinador, mas os próprios jogadores no final do jogo chegaram lamentando o desempenho. Não foi por falta de entrega, não foi por falta de disposição, mas sim por um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de equilíbrio emocional, um pouquinho mais de competitividade ofensiva. Eu acho que a gente poderia estar aqui falando dos 3 pontos. Pergunta do César Santana, do GE. O que explica a oscilação da equipe em termos de resultados? Eu acho que é o que a gente fez e que também vai servindo de alerta para os adversários nos enfrentarem. Como eu falei na resposta anterior, o nível, de expectativa ele só subiu porque nós produzimos para isso. Então a gente tem que se preparar cada vez mais, porque o adversário vem cada vez mais preparado para se defender, para buscar um ponto fora de casa, que é um bom resultado para quem vem nos enfrentar aqui dentro da nossa casa. Então a gente tem que saber que não teve um bom rendimento, que foi um jogo muito abaixo do que a gente vinha fazendo, mas ao mesmo tempo ter o entendimento de que você jogar uma partida ruim não quer dizer que você é um grupo ruim ou é uma equipe ruim. É essa leitura que nós temos que ter. Nós tivemos a maioria dos jogos com boas atuações. Contra o Sport não conseguimos o resultado dentro de casa por detalhes, e fora de casa poderíamos ter voltado com pelo menos 1 ponto diante do CSA, e hoje a gente lamenta por tudo que a gente criou de expectativa e não conseguiu transformar essa expectativa em desempenho. E é seguir em frente. A competição são 38 jogos, e a gente precisa manter o equilíbrio e melhorar a cada partida, principalmente admitindo quando a gente não joga mal, quando a gente joga mal. E hoje a gente jogou muito mal.
Felipe Modesto, da TVT de São José do Rio Preto, pergunta, em termos de tabela, o empate pode ser considerado frustrante? Em termos de tabela e principalmente eu analiso em termos de rendimento, né? Nós fizemos muito pouco para conseguir a vitória. Nós criamos algumas situações no segundo tempo, até no primeiro criamos algumas situações, mas muito pouco do que a gente vinha produzindo. E isso serve vamos dizer assim, de um alerta para que a gente mantenha o nosso nível de concentração, mantenha o nível de competitividade, porque cada vez mais, como a gente vem fazendo bons jogos na maior parte do tempo, o adversário vem preparado para nos neutralizar, para buscar um ponto fora de casa e não jogar de uma maneira franca, nos dando espaço. Então nós temos que criar espaço com intensidade, nós temos que criar espaço com movimentação, nós temos que criar espaço com qualidade e principalmente com personalidade. A gente tem que ter um pouquinho mais de ousadia para buscar a vitória. A Júlia Vieira, da Rádio Amizade, pergunta, o que tem se observado é que o Novo Horizontino tem entrado desatento nas partidas, aconteceu isso contra o CSA e hoje, mesmo sendo mandante. Como corrigir isso para que a equipe busque propor o jogo desde o início da partida? Eu acho que contra o CSA a gente entrou respeitando demais e não desatento. Hoje realmente a gente entrou pouco competitivo, né? Pouco criando um clima mesmo de decisão, onde nós poderíamos sair com a vitória e ficar 2 pontos do segundo colocado. Então isso a gente tem que criar. A gente cria com atitude, a gente cria no começo do jogo principalmente. Quando você joga em casa, o começo do jogo é fundamental. O começo do jogo faz incendiar a partida, o começo do jogo traz o torcedor para o teu lado, o começo do jogo faz o adversário criar pouca esperança de resultado. E nós não fizemos isso. Então acho que esse ponto foi o principal, até mesmo porque a gente sabe que a atmosfera nós temos que criar dentro de campo para poder buscar as vitórias. E acho que faltou principalmente isso. Para finalizar, professor, o Rafael de Forte, da Rádio Rock Esportiva, pergunta, com o tempo das últimas semanas, você enxerga evolução em algum setor da equipe? Quais seriam? Hoje nenhum. Mas no que a gente vem fazendo, a gente vem evoluindo. Se você analisar e não recortar uma partida, mas ter um recorte desde o começo, a gente fez mais partidas boas com a possibilidade de vitória do que hoje uma partida ruim, abaixo da média. Então é como eu falei, nós temos que ter um equilíbrio muito grande de saber 2 coisas principais. A primeira é que a competição se resume em 38 rodadas e a segunda é que você jogar uma partida mal não quer dizer que o teu time é ruim ou que o teu grupo é ruim. Porque se você só analisar, eu como treinador, não estou dizendo a imprensa, mas se o treinador analisar só os resultados bons, aí fica muito cômodo, fica muito fácil. Então a gente tem que ter esse discernimento. Hoje foi uma partida muito ruim. A gente sabe que jogou muito abaixo, a gente sabe que pode render muito mais, mas ao mesmo tempo não é essa equipe que vinha fazendo os demais jogos. Mesmo contra o CSA a gente poderia ter pelo menos saído com 1 ponto. Contra o Sport poderíamos ter vencido de uma maneira tranquila, porque fomos competitivos, fomos agressivos, criamos a atmosfera para a vitória e hoje faltou um pouco isso, principalmente no começo do jogo, nos primeiros minutos. E isso, quando você joga em casa, volto a repetir, experiência de 26 anos como ex-atleta e como treinador. Os primeiros 15 minutos, quando você joga em casa, você carrega para o resto do jogo. E hoje nós carregamos um peso maior, justamente porque nós iniciamos muito mal a partida, desatentos, pouco competitivos, achando que iria fazer o gol a qualquer momento. Não faltou vontade, não faltou disposição, não faltou entrega. Tá aí os dados do GPS já que a gente já analisou, mas faltou justamente esse espírito um pouquinho maior dentro de casa de buscar a vitória. E isso a gente vai conversar, vai corrigir, melhorar também algumas situações taticamente nas tomadas de decisão nossa, que nós temos qualidade para render mais ofensivamente e dividir justamente esse ponto de vista, de saber que uma partida ruim não te faz uma equipe ruim. E nós provamos isso nas demais partidas que nós fizemos. Obrigado, professor. Desculpa, vocês são mais. Claro. Alguns atletas estavam fora. Lucas Tocantins, Edu Borges, Quirino, que jogou muito bem com o CSA, Rômulo, atletas que você costuma usar saindo do banco. Te fez falta em algum momento que você parou para pensar, não, preciso trocar algumas peças, de olhar e não vê-los lá? São atletas importantes que te dão mais possibilidade. O Rômulo vinha num momento muito bom, teve um problema intestinal, fez exames e acredito que não deu nada de anormal, mas ainda está fora, está sem condições.
O Tocantins era um jogador que, o Lucas Tocantins era um jogador que vinha sendo titular e vai ganhando corpo, né? Vai ganhando confiança. Então não faltou, de repente, entrega desses jogadores que entraram, mas faltou aquele ritmo de jogo maior, que isso vinha sendo com mais frequência justamente nesses atletas que não tiveram hoje, justamente por essas questões, principalmente questões médicas, questões que fogem do nosso controle, mas eu acredito que nós temos um grupo qualificado e hoje, infelizmente, foi um contágio de mau desempenho, tanto dos atletas que estavam como dos que entraram, e eu sou muito franco em falar isso, tanto para eles como aqui, e não é expor ninguém, mas volto a repetir, o nosso grupo não se resume na partida de hoje, a nossa equipe não se resume na partida de hoje, tem que servir de lição para que a gente possa sempre manter o nível alto que a gente vinha tendo, principalmente no jogo de esporte, no segundo tempo do CSA, e hoje, em nenhum dos tempos, nós conseguimos dar essa resposta que nós queríamos. Obrigado. Beleza? Vamos começar então a segunda parte da coletiva de imprensa do jogo entre Grêmio Novo Horizontino e Sampaio Corrêa, com o atacante Lucas Baggio e a primeira pergunta da Estela, do Sport TV. Baggio, na próxima partida você estava pendurado, então você não vai jogar. Mas eu queria que você falasse como você acha, com que postura que a equipe precisa entrar em campo. Eu acho que precisa entrar focado, né? Sabemos que vai ser um jogo difícil, terça-feira, né? Contra uma grande equipe, que é a do Grêmio. Mas a gente tem a possibilidade de fazer um grande jogo lá na Arena do Grêmio. Baggio, vamos às perguntas que foram enviadas no grupo da imprensa. A primeira do Caio Henrique, da Rádio Amizade FM. Na outra partida teve a arbitragem que influenciou no resultado. O que você acha que aconteceu nessa? Eu acho que nos 15 primeiros minutos ali, né, a gente entrou muito nervoso, a gente não conseguiu jogar, o Sampaio empurrou a gente lá atrás, teve as melhores oportunidades ali nos 15 primeiros minutos, depois a gente entrou na partida, né, tivemos chance de fazer o gol, mas eu acho que faltou um pouco de capricho da gente ali na parte ofensiva, ter um pouquinho de calma e para ter buscado o gol, mas é levantar a cabeça, né, não tem tempo de lamentar que a gente tem um grande jogo terça-feira. Pergunta do César Santana do GE para você, Baggio, você acredita que o resultado foi justo diante do que foi a partida? Não, eu acho que não foi justo. Eu acho que o Sampaio veio aqui para somar um ponto. Então eles posicionaram lá atrás e para sair no contra-ataque. Eu acho que a gente só faltou um pouco de calma e um pouco de capricho na parte ofensiva. Eu acho que a gente fez uma grande partida ali depois dos 15 primeiros minutos, mas o gol não saiu. Agora é trabalhar esses 2 dias aí, descansar e ver o que o professor tem para fazer o ajuste para ir para o jogo contra o Grêmio, focado e fazer um grande jogo. Pergunta do Felipe Modesto da TVT. Por que acha que o time teve dificuldades para transformar posse de bola em chances claras de gol? Eu acho que a gente estava um pouco ansioso, né? Jogando dentro de casa, a gente precisava do resultado. A gente ficou um pouco ansioso lá na frente, com a nossa posse de bola, tentamos controlar o jogo, mas eu acredito também que a gente fez uma grande partida. Eu acho que só faltou um pouco de capricho mesmo ali na parte final da jogada, para botar a bola pro fundo do gol. A Júlia, da Rádio Amizade, perguntou justamente isso. O Horizontino até criou chances de gol, mas, na sua opinião, tem faltado calma na hora de finalizar? Eu acredito eu que sim. Eu acho que a gente tem a gente vem criando, né? O mais difícil é criar, né? O mais difícil é criar, a gente vem criando grandes oportunidades. Eu acho que falta um pouco de calma, um pouco de capricho, escolher a melhor jogada para fazer o gol. A última pergunta é do Rafael de Forte, da Rádio Rock Esportiva. Baggio, falta tranquilidade nas poucas chances criadas ou necessidade de criar mais do que a equipe consiga marcar e sair com a vitória? Cara, eu acho que falta um pouquinho de tudo, né? Acho que falta um pouquinho de tudo. A gente vem, feito eu falei, a gente vem criando grandes oportunidades. O mais difícil é criar. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de capricho ali na frente, caprichar um pouco mais, escolher a melhor jogada para fazer os gols. Tá joia, Baggio, obrigado. Obrigado.